Já pensou em fazer uma viagem para o Egito? O melhor é que dá para ter um gostinho aqui mesmo no Brasil, no Museu Egípcio de Curitiba. Nossa equipe foi lá conferir mais uma atração fantástica, pouco divulgada. Para não perder conteúdos como esse, se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe seu like. A Ordem Rosa Cruz é uma escola de filosofia que tem por objetivo desenvolver o potencial interior dos seus membros através do que a gente chama da via do conhecimento. Esse trabalho é feito por uma apresentação, eu diria, da natureza dual do ser humano. Ou seja, nós temos uma alma, essa alma tem um potencial de desenvolvimento, não a alma em si, porque a alma em si é perfeita, plena e magnânima, mas a possibilidade de usufruirmos do seu potencial. Os ensinamentos da Ordem, através das monografias, através das iniciações, muitas delas representadas nesses quadros desse museu, elas ilustram o processo, porque é um processo, na verdade é step by step, gradativamente o membro estudante Rosa Cruz desenvolve esse potencial que todos nós nascemos e que somos herdeiros. Não é uma pessoa tem e a outra não tem, não faria sentido isso. A nossa origem comum nos dá esse potencial. Nós temos dois museus. Esse museu, chamado de Museu Tutimoeia, ele começou de uma forma muito, assim, aparentemente despretensiosa em 1990, com algumas peças doadas por um artista plástico que é um membro da Ordem, chamado Eduardo Vilela. E o Vilela decorou, sempre foi um profissional e também um membro da Ordem muito dedicado. E nós resolvemos, na verdade, o meu antecessor, o Frater Charles Vega Parucker, resolveu fazer uma exposição nesse ambiente, que era uma casa, com a exposição dessas peças réplicas do Eduardo Vilela. Houve uma resposta da sociedade curitibana muito razoável na época. Era muito acanhado o tamanho, mas houve uma resposta. Em 1990, nós ganhamos, na verdade, do nosso museu na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, uma múmia de 2.700 anos, que é a múmia Tutimoeia, que dá nome para esse museu. E houve um aumento exponencial de visitas, mas ainda existiam outras múmias da coleção do Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, que com aquele infortúnio do incêndio, infelizmente, a Tutimoeia acabou sendo a única senhora egípcia tão antiga em território brasileiro após esse nefasto acontecimento. Então, o museu, a partir de então, teve um afluxo de visitas aumentado significativamente. E eu vinha tentando fazer, quando era diretor aqui na Ordem, uma proposta de ampliação do museu. E havia uma certa resistência se nós teríamos recursos, se seria viável, mas o museu, assim que eu assumi, recebeu o apoio de todos os diretores para fazermos esse prédio onde se encontra o Museu Tutimoeia. E foi surpreendente o resultado, porque as escolas, os cidadãos curitibanos vieram visitar e a gente observou que havia uma receptividade, eu diria assim, muito boa para a cultura egípcia, na medida em que ela tem base para muitas das coisas que a gente faz hoje, começou no Egito.
a rena, o cabelo, o shampoo, a cerveja e outros milhares de coisas que a gente faz e que a gente não sabe que é o Egito, onde começou. E isso entrou num aspecto, diria assim, educacional, instrucional, no ensino fundamental e médio, já mais recentemente. Então, a Ordem, tendo em vista que a sua origem está associada às escolas de mistérios do Egito e da Grécia, ela incentivou essa construção, assim como o outro museu, que é outra história, que é do Tutancâmon. E isso trouxe uma projeção positiva para uma organização que tem as suas raízes no Egito, na 17ª dinastia, 18ª, com Akhenaton e com os desdobramentos políticos e religiosos daquela época. O Museu do Tutancâmon foi o seguinte: nós tínhamos um movimento razoável aqui, tínhamos a Biblioteca Alexandria, numa casa também pequena, no outro prédio. E eu convidei o professor Zani Hawass, o homem do chapéu do Discovery, para fazer uma palestra, e ele veio fazer a palestra. E ele fez aqui no nosso auditório, tivemos uma presença representativa, praticamente cheio o auditório, quase 600 pessoas. E depois da palestra, eu conversando com ele no hotel e tudo, ele sugeriu, nós falamos que queríamos fazer um museu e que o tema seria peças egípcias. Ele disse: não, olha, eu pesquisei a minha vida inteira a vida do Tutancâmon. Ele é filho do Akhenaton e tem 3 livros que vocês podem editar em português. Façam o museu em nome do em homenagem ao Tutancâmon, porque é o menino de ouro, foi a única tumba que o Carter encontrou intacta, e nos deu uma possibilidade de fazer esse trabalho. Então, nós focamos no trabalho do Tutancâmon. E como é que nós selecionamos as peças? Nós temos uma historiadora, que é a Viviane Zedai, que no universo das peças encontradas na tumba do Tutancâmon, ela selecionou algumas, tendo em vista aquelas que seriam as mais relevantes para a exposição. E o professor Zani Hawass nos apresentou um escritório na Itália, o Laboratório Rosso, que desenvolveu a parte historiográfica, que é desenvolvida em 3 partes: a vida de um faraó, a morte e a vida pós-morte, que é no 2º andar. Então, essa concepção, vamos dizer assim, histórica do museu deu assim uma lógica para você entender, desde a descoberta, que já agora fizemos 100 anos, até as mudanças que aconteceram na vida. Tem os arcos, tem a biga, tem enfim, até a tumba nós temos tudo em réplica, feito pela comissão do Ministério de Antiguidades do Egito, que eles reproduzem essas réplicas, em parceria com a Universidade do Cairo. Então fizemos a importação para o Paranaguá e chegaram intactas, e nós temos feito isso. Eu devo dizer, antes de qualquer coisa, que hoje, já não é bem hoje, mas acho que de uns 30 anos para cá, não se sai mais nada do Egito, mesmo antes do Mubarak ter saído, nos governos anteriores egípcios, por conta de um movimento, eu não vou nem dizer nacionalista, mas de uma preservação de uma cultura extraordinária que é o Egito. Então hoje não se tem mais aquelas trocas que você dá um obelisco para a França em troca de um relógio que não funciona, que está lá, ou estátuas colossais que existem ao redor do mundo, ou as expedições de arqueólogos alemães levarem a cabeça Augusto de Nefertiti para Berlim, ou do Museu do Louvre conter o original do horóscopo de Dendera, que está lá em Dendera. Essas coisas não existem mais. Hoje em dia é assim, um crime, não se sai mais. O governo não tem preço para nada. Eles têm consciência de que o número de visitantes no Egito se dá em função dessas peças. Então hoje, se você for
um indivíduo que quer investir em cultura em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos ou num país europeu, e fala, eu pago milhões, você vai ter dificuldade para comprar. Bom, isso significa que nós temos que migrar para as réplicas. Nós não temos só a possibilidade de fazer, só que as réplicas têm um grau de detalhe. Quando você vê um colar, quando você vê uma saia, quando você vê uma cama, quando você vê uma tumba com um grau de detalhe que surpreende. Quando você olha a réplica e você olha o que está no Museu do Cairo, se você não for um estudioso muito atento, um antropólogo, um arqueólogo, você vai ter dificuldade de diferenciar pelo grau de detalhe que eles mesmos no Egito reproduzem. A universidade, que formam professores de história, guias de turismo, com o departamento, com o Ministério de Antiguidades. Então, há até um preciosismo de detalhes. Quando você pega nos nossos colares aqui de madrepérola, é perfeito, parece uma joia, de tão igual ao original. Então, a questão das réplicas, quando você vai fazer uma visita, entrando no aspecto psicológico, você faz uma coisa que os ingleses chamam de rapport, com uma maate, que é o caso do mote dessa exposição. Esse rapport significa que você entra no espírito da peça e a peça te transmite algo. Mutatis mutandis como um quadro. Você olha um quadro, você não está... Aí você vê uma pessoa chorando na frente do quadro. Aí você fala, o que é? Essa pessoa está desequilibrada? Não. O quadro está conversando com ela está tendo a impressão que o artista teve no momento, ela vê uma beleza, às vezes surreal, na apreciação da arte. Se você pegar a arte como uma das definições que eu considero muito ricas dentro da visão estética, o conjunto de regras para se bem fazer uma coisa, quando se faz uma réplica com arte, você produz o mesmo rapport, a mesma troca gestáltica, que é uma gestalt ali, com a peça. E você sente que coisa interessante. Então, para o jovem, para o adulto, para o adolescente, para as escolas, ele está vendo um pedaço do Egito e ele se remete àquela cultura. Então, eu acho que só sobre esse ponto de vista, as réplicas cumprem o seu papel. Se você quiser ver os originais, não tem problema, você vai gastar aí $2.000 de bilhete, a 3, mais uma semana no Cairo, vai fazer uma passagem, você reserva $6.000, você vê a original, mas não é diferente, tá? Pode ter certeza que é muito parecido, para não dizer semelhantíssimo ao que nós temos. Maate é simbolizada por aquela pena que naquele papiro clássico, que do lado está o coração do falecido e do outro lado está a pena. Se durante a vida Maate, representando a verdade, a harmonia, o equilíbrio, ele pesar para o lado do coração, que ele não teve isso, ele ia ser devorado por aquele crocodilo que está logo após ali, aquela pesagem do coração. Então, se foi um homem bom, vai estar equilibrado pelo Maate. Agora, Maate é muito mais do que esse símbolo simples da pena, no sentido da verdade. A Maate representa a harmonia, a Maate representa a ordem cósmica. O rei, ele funcionava a sua gestão como faraó em função do equilíbrio proporcionado por Maate. Então, a peça mais importante aqui, na verdade, é o acervo completo, porque todas as peças remetem à temática central de Maate, né? Então, sem sombra de dúvida, sob o ponto de vista da exposição, tudo o que remete à ordem cósmica como Maate é essa. Mas nesse museu, indiscutivelmente, usando uma palavra antiga, a coqueluche é a Tutmé. Tutmé era uma jovem musicista, trabalhou provavelmente como uma cantora numa determinada dinastia 2.700 anos atrás. É identificado a sua possível fisionomia, que o professor Moacir desenvolveu com aquela técnica forense,
com o rostinho dela, que vocês já devem ter olhado ali. E isso significa que quando a pessoa tem um nível de embalsamamento ou de fazer o processo da mumificação, melhor dizendo, com a perfeição que foi feito, é porque ela tinha postes, provavelmente, para ter aquele nível. É como se tivesse um mausoléu de chão e um mausoléu estruturado em granito branco, nos nossos parâmetros atuais, num cemitério convencional. Ela tinha recursos para o grau de mumificação que ela teve, vamos dizer assim, acesso para resistir ao teste do tempo de quase 3.000 anos. Então, aqui é a Tutimeia, sem sombra de dúvida, que é a recomendação, e isso são em todos os museus do mundo, de que a luz do celular, de que a coisa causa um efeito deletério nesses objetos. Então, para ver a Tutimeia, tem que visitar o museu e vê-la ali de corpo presente e sentir o impacto de um corpo de 2.700 anos atrás. Tem que visitar o museu. O indivíduo, a personagem, histórica que remeteu interesse pelo Egito, até por conta de um pós-renascimento e uma pós-revolução científica na Europa dos séculos 17 e 18, foi o Napoleão Bonaparte. Ele ficou aficionado pelo Egito, ele fez uma expedição. Nós temos uma obra onde tem os desenhos dos franceses que acompanharam a expedição, dos templos, como se encontravam com areia e tudo. Bom, foi levado, segundo consta, essa pedra da Roseta para a França, onde era um conjunto de rabiscos, mas ela contendo o aramaico, contendo o grego e os hieróglifos. O Champollion teve um momento de eureka onde ele conseguiu conectar que os textos eram os mesmos em idiomas diferentes. E isso abriu a luz para se entender os hieróglifos egípcios. A egiptologia, a história do mundo antigo, há um divisor de águas antes de Champollion, a partir dessa descoberta da Pedra da Roseta e da sua interpretação, e é outra depois. O mundo mudou nesse aspecto. Quanta coisa que a gente não ficou sabendo e que estão aí em todos os livros do mundo a partir dessa possibilidade de interpretar uma cultura que, afinal, você tem um antigo império, um médio império, um império novo. Isso tudo são, 8, 10 mil anos de conhecimentos, Nesse universo de considerações que a cultura egípcia tem sido muito, vamos dizer assim, instrutiva para todas as idades, nós entendemos que poderíamos ampliar um pouco essa visão com um projeto novo chamado Espaço Amariano, que contempla um museu a céu aberto e um templo subterrâneo, muito igual, muito semelhante nas inscrições do que nós temos nos templos egípcios. Subterrâneo por quê? Porque uma parte vai ser a reprodução do que nós temos no Egito, perto de Assuã, que são templos que têm uns corredores que trazem bastante inscrições, além da nave central. E nós teremos representações muito próximas da perfeição com os artistas que são aqueles que desenvolvem esse trabalho, e ele vai consistir de vamos dizer assim, de um acervo novo que foi inaugurado, para quem vai para Tel El Amarna ou Akhetaton, que foi inaugurado há um ano atrás. E nesse acervo nós temos maquetes de Tel El Amarna, nós temos uma casa reproduzida como era a vida na época, e nós temos uma série de características daquela cidade. Nós vamos reproduzir um pouco desse museu que nós temos no Egito recém-inaugurado. E nesse local nós vamos ter também um planetário de observação dos céus, muito interessante, e que está em fase final na Prefeitura Municipal de Curitiba, a sua aprovação. Vai ser um espaço para instrução e para visitação da cultura egípcia muito interessante. A previsão é 2024, no final do ano, provável inauguração.
dependendo da prefeitura. Senão a gente vai acabar entrando até julho de 2025. Mas depois de 6 anos de trabalho na prefeitura, eu acredito que as autoridades vão liberar essa construção. O funcionamento, nós temos, segunda-feira é fechado, que é a reposição de tudo, de terça a domingo. De terça a sexta, nós iniciamos às 10 da manhã e o último horário é até às 16 horas a venda de ingressos e fecha às 5. No sábado e domingo, nós começamos no mesmo horário e vamos até 17 horas. Então, nós temos as portas abertas para as visitações e o museu é cheio de peculiaridades, sabe? Desde o cheiro, desde as peças, desde a música. Você entra realmente numa atmosfera e vê um pouquinho, sem sair aqui de Curitiba e aqui no Bacaxeri, da realidade de você ter que estar no avião e tudo mais. É bem interessante. Vale a pena a visita. Eu tenho certeza que as pessoas sempre saem bem impressionadas.